Hoje nós vamos meditar no tema Jesus e a arte de vencer as aflições da vida. Ele está fundamentado no texto bíblico localizado no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, e eu vou ler na Nova Versão Transformadora da editora Mundo Cristão. Diz assim a palavra do Senhor: Eu lhes falei tudo isso para que tenham paz em mim. Aqui no mundo vocês terão aflições, mas animem-se, pois eu venci o mundo, disse Jesus. Vamos começar a nossa meditação fazendo algumas indagações. Primeiro, você está passando por aflição e sofrimento? Segundo, você deseja entender como dar uma resposta para este tipo de situação? Então vamos aprender com o Senhor Jesus sobre isso, como vencer as aflições. Antes, porém, permitam-me fazer uma breve introdução, colocando aqui um texto belíssimo, bastante objetivo e simples, que é o livro deste militar norte-americano, o almirante William McRae. O almirante McRae, ele é um militar da reserva dos Estados Unidos, como eu disse, almirante, membro da tropa de elite naval chamado SEAL, e neste livro ele conta 10 lições que ele aprendeu ali durante seu treinamento como um soldado de elite de uma força especial e que o ajudou para enfrentar as dificuldades mais terríveis da vida. E ele começa a sua análise com uma questão simples, que é ter atitude. O que ele quer dizer com isso? Arrumar a cama de manhã cedo pode ser o início do enfrentamento do desconforto e do sofrimento. Pois lá, na sua unidade militar de treinamento na Califórnia, na época ele estava fazendo o seu curso de SEAL, ele fala que todos os dias de manhã o seu monitor, o seu instrutor, ia até o alojamento verificar se estava tudo arrumadinho. Caso contrário, se não estivesse, ele seria punido. E é interessante dizer que ali, naquele treinamento pelo qual o almirante William McRae passou, a punição era muito engraçada, pois o soldado, o oficial que estava sendo treinado para ser um SEAL, um membro da Força Especial da Marinha Americana, ele deveria se jogar com o uniforme no mar, ficar todo ensopado, depois subir até uma duna de areia próximo àquele quartel onde eles estavam e vir rolando e se tornar um empanado de areia. E ali, na página 31 desse livro, o almirante McRae conta uma história engraçada. Numa dessas punições que ele sofreu, ele diz que o instrutor dele, o Sr. Martin, disse a ele se ele fazia uma ideia de por que ele se tornou um empanado de areia, ou seja, depois de se receber a punição, depois de ter mergulhado no mar todo uniformizado, com uniforme pesado, né? Com tecido bem grosso, rolar na areia, ficar todo sujo e passar o resto do dia sem poder tomar banho, tendo que se alimentar, tendo que estudar, tendo que ter o treinamento todo cheio de areia, todo ensopado. Esse instrutor, chamado Martin, perguntou para ele: você faz alguma ideia, Sr. Mac? Por que você se tornou um empanado de areia? Ele disse: não, senhor, com todo respeito. Ele simplesmente respondeu o seguinte, o instrutor: Sr. Merck, o senhor se tornou um empanado de areia
para que o Senhor possa aprender que a vida não é justa, a vida é dura. Então, todos os dias de manhã, eles deveriam aprender exatamente isso, essa lição simples: a vida é dura, a vida é feita de aflições. Foi o que o Senhor Jesus falou. No mundo tereis aflições, a mesma coisa que o instrutor do almirante William McBeth, no seu treinamento, disse: a vida não é justa. O mundo não é justo, o mundo é de aflições. E aqui no texto de João 16:33, Jesus se refere exatamente a isso. Nós estamos vivendo num mundo que não é justo, num mundo de aflições. Mas como lidar com isso? É interessante notar que estas palavras Jesus não falou no momento de calmaria, no momento de tranquilidade, no momento de paz na vida dos seus discípulos, nem na sua própria vida. Jesus falou isso durante a última ceia, a última reunião com seus discípulos. Jesus falou isso entre os meses de março e abril, momentos que antecediam a sua crucificação. Um momento, uma etapa da sua vida extremamente estressante, onde ele estava se preparando para sofrer uma morte terrível. E pior, além da morte, o Senhor Jesus tinha a nítida ideia do que iria lhe acontecer. Ele sabia que as pessoas iriam abandoná-lo, iriam deixá-lo só. Lá em João, capítulo 16, versículo 32, o Senhor Jesus diz: mas se aproxima o tempo, e de fato já chegou, em que vocês, meus discípulos, serão espalhados. Cada um seguirá seu caminho e me deixará sozinho. Imagine ter paz num momento desse. Imagine ter paz numa aflição dessas. Mas é preciso aprender com Jesus a arte de enfrentar e de vencer as aflições. E por que colocamos a palavra arte e não a técnica? Porque arte é muito diferente de técnica. A arte, ela vem do coração do artista. A arte é um processo individualizado, personalizado, poderia dizer até customizado, adequado para cada pessoa. A minha aflição pode não ser a sua aflição. O meu sofrimento pode não ser o seu sofrimento. Mas os princípios que regem o sofrimento, ou seja, a técnica, pode ser a mesma. Mas o processo de lidar com esse sofrimento, usar essas técnicas, elas são diferenciadas, porque cabe a mim, cabe a você, cabe a nós fazermos com que cada palavra do Senhor Jesus, cada ensino do Senhor Jesus possa ser vivenciado, experimentado de forma única na nossa vida, de forma singular. Não é uma espécie de receita de bolo, porque receita de bolo é técnica. Você pega 2 ovos, pega o leite, pega o fermento, pega o açúcar, pega o recheio, mistura e vai sair o bolo. Já a arte de vencer as aflições da vida, ela é, a partir dos princípios bíblicos, aplicada à vida de cada um, mas a vivência, a experiência será única. A minha será uma experiência, a sua será outra experiência, com os mesmos princípios, com os mesmos fundamentos, mas com vivências diferentes. Por isso que é importante que nós tenhamos esse exemplo da vida como arte, da vida como criação única de cada um, da vida como um entendimento específico de uma experiência singular entre você e Jesus, entre eu e Jesus.
E isso foi vivenciado no Evangelho de João por uma passagem muito interessante logo após a ressurreição de Jesus. Pedro resolveu debandar do grupo apostólico, abandonar tudo, voltar a pescar. E lá no Mar da Galileia, ele teve um novo encontro com Jesus. Jesus conversou com ele. Jesus perguntou a Pedro se ele o amava ou se ele apenas gostava de Jesus. E teve o desenrolar de uma história muito bonita que se passa ali. Mas eu quero chamar a atenção apenas para um fato que está escrito em João 21, 21 e 22, onde depois de Jesus falar com Pedro sobre a renovação do seu chamado, ele não necessitava, por conta do seu erro, do seu equívoco, da sua fraqueza, abandonar o ministério, deixar de fazer a vontade de Deus. Pelo contrário, agora a hora era de abraçar novamente a caminhada, a jornada cristã e seguir em frente, mesmo tendo fracassado, mesmo tendo tido um problema, mesmo tendo tido um pecado. E aí Pedro se vira para Jesus e pergunta: Senhor Jesus, e quanto a ele? Quanto a João? Jesus falou o seguinte para Pedro: se eu quiser que ele permaneça vivo até eu voltar, o que você tem com isso? Ou seja, Pedro, a minha experiência, a minha vivência, a arte que eu construo no relacionamento com João, não é a mesma que eu tenho contigo. Você precisa viver a sua vida. Deixe João viver a experiência dele. Ou seja, Jesus estava dizendo para Pedro: Pedro, a arte de vencer as aflições é individual. Eu preciso aprender, vivenciar, experimentar na minha existência o que isso significa. Por isso nós precisamos compreender o que Jesus disse com cada uma das suas palavras em João 16 e 33. Quando ele fala: vocês terão paz em mim. No mundo vocês terão aflições. Mas tenham de bom ânimo, tenham coragem, tenham confiança. Eu venci o mundo. O que o Senhor Jesus quer dizer com a palavra paz? Paz, aqui no grego, eirene, do hebraico shalom. O que significa esta palavra? Paz na Bíblia não é só a ausência de guerra, de violência. Paz na Bíblia não é só um estado nacional de tranquilidade. Paz na Bíblia não é só uma época de concórdia e harmonia. Não é só uma experiência de segurança, felicidade, saúde e prosperidade. Paz na Bíblia é a expressão plena da relação reconstruída por Cristo na cruz entre os seres humanos e Deus, uma vez que os seres humanos, estavam separados do Todo-Poderoso, de Deus, devido a seus muitos pecados. Por isso que o apóstolo Paulo, em Romanos 5, versículo 1, diz: portanto, uma vez que pela fé fomos justificados ou declarados justos, temos paz com Deus por causa daquilo que Jesus Cristo, nosso Senhor, fez por nós na cruz do Calvário. Paz é ter a certeza que eu não estou em guerra com o Todo-Poderoso, que há uma harmonia entre eu e Ele, que o Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, vive em harmonia comigo, está me acolhendo, está me amparando, está me protegendo, está me guardando. Nós necessitamos, em segundo lugar, saber o que Jesus quis falar com a palavra mundo. No mundo tereis aflições, eu venci o mundo. Que mundo é esse? Palavra no original, cosmos. Significa, nesse contexto, não só a criação ou o universo que Deus fez. Por quê? Porque o universo, a criação, as estrelas, as matas, o mar, o planeta Terra, os demais planetas que compõem o universo, a Via Láctea, enfim, cada animalzinho, cada membro do ecossistema planetário são
obras das mãos de Deus. Por isso que no Salmo 19, versículo 1 está escrito: os céus, a criação, anunciam a glória de Deus e o firmamento proclama as obras da sua mão. E essa criação é boa, ela não é ruim. Em Gênesis 1,31 diz a Bíblia Sagrada, na Nova Bíblia Viva, nessa versão que eu estou lendo, diz que Deus fez tudo depois da criação e viu que tudo era muito bom. Então, nós podemos entender que este mundo que Jesus venceu, este mundo no qual nós teremos aflição ou aflições, não se refere à criação. Não é o planeta Terra que nos aflige, não são os animaizinhos que nos afligem, mas é o sistema civilizacional, o sistema da civilização de todas as épocas, após a queda do homem no Éden, todo ele cercado de prazeres rasos e frágeis, e que são estimulados por ambição desenfreada, e que se colocam como obstáculo a Cristo e a sua obra, esse sistema mundano que rege o comportamento dos seres humanos, isto é o mundo ao qual Jesus se refere. Este mundo que gera e estimula o ser humano a fazer e a permanecer longe de Deus. E uma vez motivado a ficar longe de Deus, aprofundando a sua estada nesse sistema terrível, onde há injustiça, onde há sofrimento, onde há dor, não pelas intempéries do tempo, nem pela ação ou as ações de algum animal, né, como se fosse uma espécie de leão à solta numa cidade, como há poucos dias atrás, lá na Califórnia, nos Estados Unidos, uma ursa saiu da sua reserva e invadiu a cidade de Los Angeles, assustando as pessoas. Não é isso. Há um príncipe deste mundo, como João fala no seu evangelho, que rege esse sistema nefasto, terrível. E a Bíblia fala, lá em João 14, versículo 30, Jesus discursando no seu discurso, iniciando o seu discurso de despedida, quando ele fala no versículo 1, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Ele cita lá no capítulo 14, neste mesmo contexto, que ele não tinha já muito o que falar, porque o príncipe deste mundo estava se aproximando. Ali Jesus percebeu, teve o discernimento de que Satanás, que é este príncipe deste mundo, vinha se aproximando. Ele não tem poder sobre Jesus, mas ele queria ali se aproximar para saber o que estava acontecendo naqueles momentos que antecediam a sua morte, a morte de Jesus. E esse sistema mundano, cujo mentor e gestor é o príncipe deste mundo, ele foi julgado e ele foi condenado na cruz do Calvário pelo Senhor Jesus, conforme está escrito em João 12, 31, onde está dito assim: a hora do julgamento do mundo chegou, e é a hora em que o príncipe deste mundo será expulso. Então, na cruz do Calvário, Jesus amarrou o valente. Na cruz do Calvário, Jesus neutralizou a ação do maligno neste mundo. Contudo, essa ação só será concluída de fato, não no que diz respeito à salvação, porque da salvação ou na salvação ela já foi concluída na cruz do Calvário. Digo isso como um escopo, ou tendo como escopo o Apocalipse, a revelação de Cristo, feita ao próprio João também depois, muito tempo depois, na ilha de Patmos, onde ele diz e ele prometeu, lá nos capítulos finais do livro de Apocalipse, que um dia não haverá mais aflição, não haverá mais tristeza, não haverá mais lágrima, porque o Senhor enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas, ou seja, as aflições cessarão de vez, mas enquanto estivermos no mundo, que apesar de ter sido condenado, julgado
E apesar de ter seu gestor expulso, ele ainda faz com que haja sofrimento neste mundo. E os seres humanos que aceitam a gestão e aceitam a mentoria do príncipe deste mundo nas suas vidas, continuam a propagar sofrimento. E é por isso que Jesus falou que neste mundo nós teríamos aflições, porque há malignidade nas ações humanas, das pessoas que não querem seguir aquilo que o bom pastor de Nazaré nos deixou e fala conosco ainda hoje, mas querem e continuam querendo seguir a gestão e a mentoria do príncipe deste mundo, de Satanás, e fazendo as coisas mais terríveis para os seus semelhantes. Então, o mundo, neste contexto, é o sistema operacionalizado, gestado, cuja mentoria e liderança é do príncipe deste mundo. Foi esse sistema que Jesus venceu. A criação, pelo contrário, é obra de Deus. Não é a este mundo que Jesus se refere, e sim ao mundo, à civilização, ao escopo civilizacional, que está sendo e está tendo a mentoria do maligno até os dias de hoje. Mesmo tendo sido ele vencido na cruz do Calvário, mas uma maioria de pessoas que vivem neste mundo ainda sem Deus continuam seguindo as suas ordens, os seus ditames, os seus decretos e fazendo tudo aquilo que é contrário à vontade do Senhor. Assim, o sistema mundano, pleno de erro e injustiça, ele é falado na epístola de João, na primeira epístola, dentro deste escopo. Quando ele diz, João, que nós sabemos que nós somos filhos de Deus, mas o mundo todo, sistema civilizacional, ao nosso redor está sob o poder e domínio do maligno. O maligno ainda rege essas pessoas. Por isso que nós vemos tanto sofrimento no mundo. O sofrimento no mundo é causado pelas pessoas que não querem saber de Deus, que não querem fazer a vontade do Senhor, que não querem amar o próximo, que não querem fazer aquilo que Deus deseja. É este sistema que rege o mundo. E quando Jesus fala em aflição, nós precisamos entender que palavra é essa, o que Jesus quer ensinar a nós outros com esta palavra. Palavra no grego thlipsis, que significa pressão, opressão, estresse, tribulação, sofrimento, onde parece que é o fim, parece que tudo caminha para a desordem. Essa thlipsis, essa aflição, esse sofrimento, Paulo narrou algo semelhante que pode exemplificar lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, versículo 8, onde o apóstolo fala o seguinte: vocês devem saber, meus irmãos de Corinto, amados, que passamos por tempos difíceis na província da Ásia. Fomos realmente esmagados, triturados, oprimidos, a tal ponto de perdermos a esperança de conseguir sobreviver. Estávamos vivendo, disse Paulo, em aflição. É isso, essa aflição, mas como vencer? Como vencer a aflição? Como aprender com Jesus a arte de vencer as aflições da vida? Jesus diz um verbo ali que na nossa versão em português é colocado como substantivo, mas é um verbo. É o verbo tarsel, que significa ter boa confiança, ter boa coragem. Então, quando a nossa Bíblia fala, no mundo vocês terão aflições,
Coragem, na verdade, é um verbo lá no original, no grego. É o verbo tarsel. Tenha boa coragem. Tenha boa confiança. Animem-se. Ou seja, Paulo fala, nesta segunda carta de Paulo aos Coríntios, que nós já citamos, no capítulo 1, no versículo 9, algo lindíssimo, a respeito daquela aflição que ele sofreu na Ásia. Ele diz o seguinte: sentimos que estávamos condenados à morte. E percebemos que éramos fracos demais para confiarmos em nós mesmos. Assim, ou porém, tendo em vista isso, foi bom porque nós colocamos tudo nas mãos de Deus. Eu aprendi a confiar em Deus. Eu aprendi a entender que era preciso ter coragem em Deus, não nas minhas próprias forças. É por isso, meus irmãos, por isso que nós podemos confiar e ter coragem em Jesus. Por uma razão simples, porque Jesus venceu. E é interessante essa palavra no original. O verbo nikao vem do substantivo Nike, que nós conhecemos muito da marca Nike, em inglês, que significa vitória em grego. Nikao é vencer, ter vitória, ter domínio. Está no grego, meus irmãos, na forma ou no verbo perfeito, que é um verbo que dá a ideia completa. Por isso que Jesus, quando estava na cruz, ele falou: está tudo consumado. João 19:30 foi o brado de Jesus: está tudo consumado. Tetelestai, está tudo consumado, acabou. Resolvi o problema, venci o sistema mundano. Assim, como Jesus venceu as aflições da vida? Como aprender com Jesus a arte de vencer as aflições? O que Jesus fez? Primeiro, Jesus venceu as aflições da vida porque Jesus tinha e mantinha um vínculo íntimo com o Pai Celestial. Aqui na Bíblia Sagrada, no capítulo 11, nos versículos de número 39 até o 42, o Senhor Jesus diz assim, João 11, 39 a 42. Tirem a pedra, disse Jesus. Porém Marta, irmã do morto, falou, mas o mau cheiro será terrível, Senhor, porque ele já está morto há 4 dias. Eu já disse que se você cresce, Marta, você veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra para um lado. Foi quando Jesus levantou os olhos ao céu e disse, Pai, graças dou ao Senhor, porque me ouviu. Eu sei, Senhor, meu Pai Celestial, que sempre tu me ouves. Mas eu disse isso por causa destas pessoas que estão aqui, para que creiam que o Senhor me enviou. Ou seja, naquele momento de grande aflição, Lázaro morto, sepultado numa tumba, Jesus pôde enfrentar aquela aflição porque ele sabia que ele tinha uma íntima comunhão, um vínculo profundo com o Pai. O que isso significa? Em situações de crise, ter a quem recorrer de modo seguro e confiável dá certeza da solução do problema. Quando nós estamos diante de uma dificuldade, quando nós pensamos nas aflições que nós passamos e temos um vínculo íntimo com Jesus, com o Pai Celestial, com o Espírito Santo, nós podemos descansar, nós podemos ter coragem, nós podemos nos animar, porque Deus estará conosco, seja qual for a situação, nos amparando, nos guiando, nos consolando, nos confortando, para que nós possamos seguir adiante. Em segundo lugar, Jesus nos ensina a arte de vencer as aflições da vida, porque Jesus aprendeu a conviver
com a falta e a frustração. Lembre-se lá do empanado de areia, do início da nossa reflexão, do almirante William McCrae, né? Em Mateus 4, de 1 a 4, Jesus pôde vencer a sua tentação porque Jesus aprendeu a conviver com a frustração, com a falta. Aqui em Mateus 4, nós podemos perceber, dos versículos de 1 a 4, nós vamos ler para ganharmos tempo, que o Senhor Jesus foi tentado naquilo que faltava. Porque o nosso inimigo não tenta ou não nos tenta naquilo que nós temos, nos tenta naquilo que nos falta, naquilo que nós somos carentes, naquilo que nós estamos necessitando, naquilo que nós estamos sofrendo. E o Senhor aprendeu e nos deixou essa lição. Por quê? Jesus falou, quando faltava ali o pão, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, o que Jesus está nos ensinando aqui? Quando eu aprendo a conviver com a falta, quando eu desenvolvo a tolerância à escassez, quando eu não me deixo abalar por qualquer ventania da vida, eu consigo vencer a aflição. Foi isso que Paulo falou em Filipenses 4, 12 e 13. Vou ler na Nova Bíblia Viva, que diz assim: sei o que é passar necessidade, sei o que é ter tudo. Já aprendi o segredo para viver contente em qualquer circunstância, quer com o estômago satisfeito, quer na fome, na fartura ou na necessidade. Eu suporto todas as coisas com a força que Cristo me dá. É em Cristo que me fortalece. Eu posso vencer as aflições porque eu aprendi a lidar com a falta, com a escassez e com a frustração. O Senhor Jesus também venceu as aflições da vida porque ele não se preocupava em ser unanimidade, em agradar todo mundo, em fazer com que as pessoas pudessem aceitar a sua percepção, em fazer com que as pessoas pudessem acolher aquilo que ele falava. Em João 6, versículos de 66 a 67, um grupo de discípulos, depois de ouvir um discurso muito pesado de Jesus, foi embora. Ele ficou só com os 12. Imagine, um grupo de 40, 60, 70 pessoas acompanhando Jesus, de repente, um por um foi indo embora. Não suportaram o discurso que Jesus fez, a opinião de Jesus, a palavra de Jesus, a doutrina de Jesus, e foram embora. E Jesus se vira para os demais apóstolos e falou: vocês não vão também? Os 12? Vocês não vão embora também? Jesus não está preocupado com isso. Se ficasse um, ou se não ficasse ninguém. Ele estava ali com a consciência tranquila, com o dever, com a percepção de dever cumprido, fazendo a sua missão. Se não houvesse ninguém naquele momento, isso não afetaria Jesus. Ele não queria ser unanimidade. Ele não se deixava afetar pelas opiniões alheias. Ele seguia o seu caminho. Isso é muito importante para que nós possamos, enfim, enfrentar as aflições da vida. Que nós possamos ter consciência daquilo que nosso Mestre nos ensinou, daquilo que nós entendemos como sendo palavra de Deus na Bíblia Sagrada. Precisamos, então, para enfrentar as aflições da vida e viver em paz, em meio a todo esse turbilhão, primeiro, relembrando, manter vínculo com o Pai, viver em comunhão com Deus, com esse Deus amado e amável, Pai, Filho e Espírito Santo. Manter essa intimidade com Deus. Segundo, aprender a conviver com a falta e a frustração, porque elas fazem parte da vida. A vida não é fácil, a vida é dura. Terceiro, não se preocupar com as opiniões alheias.
não ser ou não ter o desejo de ser uma unanimidade, porque mesmo o Senhor Jesus não foi unanimidade. Pelo contrário, todos o abandonaram no momento mais crucial do seu ministério, na hora da sua morte. Todo mundo fugiu, todo mundo deixou. Mas naquele momento, ali na cruz do Calvário, em meio a 2 bandidos, a 2 homens devedores da lei, Jesus levanta os olhos ao céu e, na certeza de estar sendo acolhido pelo Pai, ele diz: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, e parte para a eternidade, com a certeza de que o seu dever, a sua palavra, a sua missão foi cumprida, descansando em Deus, tendo uma morte, ainda que uma morte horrível, ainda que uma morte terrível, mas sendo um vencedor. E a morte não pôde conter o Senhor. E a morte não pôde abraçar ou manter abraçado o Senhor. Mas teve que deixá-lo voltar a viver, porque o nosso Deus, Ele é a fonte da vida. Ele é a própria vida. E a morte na cruz foi vencida. Todo o sistema civilizacional, mundano, que causa aflição, que promove injustiça, foi vencido por Jesus. E nós, ainda que soframos hoje, neste mesmo sistema que ainda não foi cessado totalmente, ainda que condenado e julgado, ainda não foi terminado, porque ele terminará na segunda vinda do Senhor, quando Cristo irá inaugurar novos céus e nova terra. Mas enquanto isso não chega, ou enquanto nós não formos para a eternidade, precisamos ter em mente que o nosso Deus, o Deus que cuidou de Paulo em Éfeso, o Deus que cuidou do povo de Israel na travessia do Mar Vermelho, Ele está conosco. Ele é o Emanuel, o Deus conosco, o Deus que acompanha as nossas dores, o nosso sofrimento. E é o Deus que é o Jeová Shalom, o Senhor da paz, que nos traz paz em meio às tribulações e às aflições da vida. Fique tranquilo, entregue teu caminho ao Senhor, confia nele, descansa, porque a paz de Cristo, que excede todo entendimento, guardará você e a sua família para viver neste mundo com aflição, com tribulação, mas também com serenidade e harmonia na sua comunhão, na minha comunhão, na nossa comunhão com Deus. Que Deus a todos abençoe rica e abundantemente. Amém.